Ucrânia diz que está perto de conquistar a cidade capturada de Kherson e Rússia reforça tropas. Alguns habitantes no leste da Ucrânia recusam partir. Brasil prepara-se para a reflexão final, Lula publica carta aberta ao país e Bolsonaro termina a campanha no Rio de Janeiro. Elon Musk acaba mesmo por comprar o Twitter por 44 mil milhões de euros e despede os principais responsáveis da rede social. Na Ucrânia, muitos habitantes recusam abandonar as cidades da linha da frente, apesar dos bombardeios russos. Bakhmut, no leste do país, é um exemplo. A Ucrânia continua a ganhar terreno e prevê-se que a batalha pela região anexada de Kherson, no sul do país, seja a maior desde o início da guerra. Aos avanços ucranianos, a Rússia responde com ataques de artilharia e drones. Em 2 dias foram libertados pela Rússia mais de 30 drones. Os defensores do nosso céu impediram que os abutres do nosso inimigo entrassem no interior do país e abateram 23 drones de fabrico iraniano. Além disso, um míssil aéreo guiado KH-59, 2 helicópteros de ataque KA-52 e um avião de ataque russo Su-25 foram transformados em sucata. No total, durante este período, a Rússia somou 4.500 ataques com mísseis e mais de 8.000 raids aéreos. Mas estamos a lutar. Vamos abater mais aparelhos. Ainda assim, os ataques com drones afetaram gravemente o abastecimento da eletricidade na Ucrânia em plena contagem decrescente para o inverno. Kiev continua a pedir a ajuda dos aliados, mas também consegue equipamentos através da arrecadação de fundos. Este sistema de desminagem é muito útil à medida que o exército avança no território anteriormente ocupado pelos russos. Vladimir Putin acredita que o domínio do Ocidente está a chegar ao fim. Com a guerra da Ucrânia sempre em eco, o líder do Kremlin traçou a sua visão do mundo numa conferência de analistas políticos internacionais, onde se discutiu o papel da Rússia no mundo. Agora que o período histórico de domínio completo do Ocidente nos assuntos mundiais está a chegar ao fim, o mundo unipolar está a tornar-se uma coisa do passado. Encontramos-nos num ponto de viragem histórico. À frente está provavelmente a década mais perigosa e imprevisível e, ao mesmo tempo, importante, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin acusou o Ocidente de jogar sujo e que está a tentar desesperadamente governar o mundo. Vemos a destruição de gasodutos pan-europeus e isso é absolutamente horrendo. Mesmo assim, estamos a assistir a estes tristes acontecimentos. O poder sobre o mundo é exatamente o que este chamado Ocidente tem apostado no seu jogo. Mas este jogo é certamente perigoso, sangrento e, diria eu, sujo. O conselheiro presidencial da Ucrânia descreveu o discurso de Putin como sendo freudiano, pois acusa os outros de tudo o que faz, prevendo que também quem semeia vento escolhe tempestades e que a tempestade está a chegar. Os Estados Unidos, por seu lado, colocam a ameaça russa em perspectiva, comparando-a com o desafio que a China representa. A Estratégia Nacional de Defesa descreve a Rússia claramente como uma ameaça aguda. A palavra aguda foi escolhida com muito cuidado. Ao contrário da China, a Rússia não pode desafiar os Estados Unidos sistematicamente no longo prazo. Lloyd Austin declarou ainda que a resposta da comunidade internacional seria significativa em caso de ataque nuclear. Os protestos no Irão voltaram a ganhar força. Exemplo disso é a cidade de Mahabad, na parte oeste do país, onde centenas de jovens saíram às ruas depois da morte de um homem curdo pelas forças de segurança na quarta-feira. O cenário repete-se em outras cidades, com repressão crescente, o que levou o relator das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Irão a pedir que se crie um mecanismo internacional para investigar violações no país. Recebemos vários relatórios sobre meninas e mulheres e crianças que foram mortas pelas autoridades estatais. Temos um número de pelo menos 27 crianças que foram mortas pelas autoridades desde que estes protestos começaram. E o número geral é de um mínimo de 250 pessoas
pessoas que foram mortas pelo Estado desde que a vaga destes protestos começou a 16 de setembro. O regime de Teherão atribui as manifestações a ingerência estrangeira, mas tem como pano de fundo a morte de Mahsa Amini. A jovem curda de 22 anos foi detida e agredida pela polícia da moral por alegado uso indevido do véu islâmico. A recessão vai atingir a União Europeia, avisa a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. Em entrevista à Euronews, Kristalina Georgieva disse que a invasão russa da Ucrânia é o principal motivo e que a Europa é frágil ao nível energético. O impacto nas economias europeias é tal que esperamos que metade dos países da zona euro tenham pelo menos 2 trimestres de crescimento negativo. Por outras palavras, uma recessão. Só para dar uma ideia de quão significativo será o impacto na Europa, as nossas projeções pré-pandémicas e as nossas projeções atuais diferem em €500 bilhão. Ou seja, a perda económica para a população europeia é bastante dramática. Georgieva explicou que a situação poderá piorar consideravelmente, apesar dos eventuais esforços dos decisores políticos para apoiarem as famílias e as empresas. 2023 será mais duro do que 2022. O próximo inverno na Europa poderá ser ainda mais rigoroso do que este inverno. Porquê? Porque os decisores políticos europeus agiram muito rapidamente para armazenar os depósitos de gás. Mas se as condições atuais se mantiverem, com o corte da Rússia no fornecimento à Europa, como é que se poderá fazer o armazenamento do gás no próximo ano? A Coreia do Norte lançou esta sexta-feira 2 mísseis balísticos de curto alcance na direção do Mar do Japão. O lançamento ocorre num momento de tensão crescente entre as Coreias e precisamente no dia em que Seul e Washington contam terminar exercícios militares conjuntos. Estados Unidos e Coreia do Sul anunciaram também que realizarão exercícios aéreos de grande escala entre 31 de outubro e 4 de novembro. Com esta manobra, Pyongyang soma já, só este ano, 45 lançamentos de projéteis, um número recorde. No último dia em que eram permitidos atos públicos ou comícios nesta campanha presidencial brasileira, Lula da Silva optou por dar entrevistas e por divulgar uma carta aberta. Chama-se Carta para o Brasil do Amanhã. Assume-se como um compromisso, em caso de vitória, para criar um governo, pode ler-se, que junte responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Já Jair Bolsonaro avançou pelo Rio de Janeiro e aproveitou para perguntar à multidão que o seguia se pretendia regressar ao passado ou continuar no rumo da paz e do trabalho. A verdade é que os últimos números não vão na direção do atual presidente. A mais recente sondagem do Instituto Datafolha atribui 53% dos votos a Lula e 47% ao rival, o que, com uma margem de erro de 2%, afasta aparentemente o cenário de empate técnico. Mas Bolsonaro relembra que também na primeira volta as previsões o colocavam bem longe do resultado que viria a obter. 43% contra 48% para Lula. Aliás, com este remate mais favorável do que o pensado, até as críticas e ameaças que fazia sobre o sistema de voto eletrónico se parecem ter atenuado fortemente. Os brasileiros podem acompanhar os apuramentos em tempo real no site do Tribunal Superior Eleitoral neste domingo, que marca a escolha entre 2 caminhos anunciados como completamente diferentes para o país. O pássaro foi libertado. Foi assim que Elon Musk anunciou que comprou finalmente o Twitter. O valor da aquisição terá ascendido aos 44 mil milhões de euros
e as mudanças na cúpula não tardaram. Ao que tudo indica, Musk despediu imediatamente o diretor executivo da rede social, o diretor financeiro e a responsável jurídica. Nas palavras do próprio, esta compra é importante para o futuro da civilização, para que tenha uma praça digital em comum, onde um vasto leque de crenças possa ser debatido de forma saudável, sem recurso à violência. O empresário prossegue dizendo que existe hoje em dia um grande risco de que as redes sociais se tornem na câmara de eco da extrema-direita e da extrema-esquerda para gerar mais ódio e dividir a nossa sociedade. No entanto, Musk tem dito também que quer lutar contra a censura e pela liberdade de expressão, abrindo a porta ao regresso à rede de figuras controversas como Donald Trump.